Bora lá então trocar uma ideia aqui com o professor Sérgio Guedes. Seja bem-vindo a Presidente Prudente, por mais que já esteja alguns dias por aqui, mas esse primeiro contato com a imprensa e sucesso nessa temporada, professor. Gostaria de saber justamente sobre esses primeiros dias na cidade. Aqui está quente, como Santos, mas não tem a praia. Já se sente adaptado, entrosado a Presidente Prudente? Pois é, já. Eu joguei há muitos anos atrás em Prudente, num estádio específico, inclusive. A gente se adequa muito rápido. O futebol é quase é praxe nosso, e com esse sentimento de que é uma coisa nova, já feita, mas com uma relação diferente, com as suas peculiaridades. Então, é você se adequar a elas e formar aquilo que todo mundo quer, uma equipe capaz de representar bem o clube no estado. Professor, boa tarde. Como o Tílio já disse, bem-vindo a Prudente, né? Acho que é uma pergunta que o senhor já respondeu, mas vou voltar a fazer. O que levou o senhor vir para Presidente Prudente? O que pesou nesse projeto do Grêmio que o senhor está aqui? Bom, resumidamente é conversas que você tem, informações que você tem, propósito, reciprocidade de sentimentos. A gente já havia conversado algumas vezes, indiretamente, em algumas ocasiões específicas para contratar jogadores. Então, as coisas vão se afinando, as ocasiões vão aparecendo. Existia um certo receio por parte do clube em relação de verdade, isso que você acabou de perguntar. A gente teve que ter uma aproximação maior, eu estive aqui de forma antecipada, para a gente se olhar e comungar do mesmo propósito, né? Do mesmo objetivo. E o futebol é assim, abre-se possibilidades, portas, e às vezes você tem a ocasião de escolher, às vezes você é escolhido, e eu estou muito feliz por esse contexto todo. Professor, o torcedor certamente está ansioso, né, para ter mais informações do Grêmio e também do seu trabalho. Até para a galera já ir se acostumando, como é que o Sérgio Guedes gosta de ver o seu time dentro de campo com o material humano que você tem nesse momento? Esquema tático, como que você quer ver esse Grêmio jogar? Foi feito, se eu não estou equivocado, um amistoso contra o Sub-20 e você planeja mais amistosos? As coisas vão acontecer sim, faz parte, eu acho que é importante. Você procura construir sempre imagem e semelhança, né? Por tudo aquilo que eu vivi na minha vida profissional, os lugares dos quais eu passei, equipes que a gente começou já a formar. Esse mercado de acesso a gente domina bem, então a gente tem mais uma ideia de perfil de time, daquilo que a gente imagina ser possível formar para que você faça uma competição segura. A gente conversou bastante sobre isso, o clube já tinha alguns atletas sobre contrato, e aí a gente começou a debater muito em torno disso, e a gente chegou numa formação de elenco básico necessário para que a gente, dentro daquilo que eu entendo, uma equipe para fazer uma competição forte, ter pretensões nela. A gente busca jogadores que eu entendo que essa competição exige. Alguns a gente já teve perto, outros a gente conhecia como adversários, alguns eu conheci e tive o primeiro contato. A minha impressão é a melhor possível. Há entendimento de trabalho, dentro daquilo que eu acho que a competição exige, não é nem particularmente meu gosto, mas a competição exige um comportamento que você não pode abrir mão se você conseguir qualificar melhor, mas você precisa ter o entendimento daquilo que a competição te cobra. Então a gente basicamente desenhou muito isso, e em cima disso vai aquilo que eu tenho como característica, né? Embora goleiro que fui, eu gosto de equipe que controla jogo, equipe sanguínea, equipe que busca o resultado sempre. As coisas não acontecem de uma forma facilitada, você precisa persistir, insistir nelas. Então a gente tem como hábito procurar condicionar isso, criar os personagens que vão fazer as coisas acontecerem. E como eu disse anteriormente, eu acho que é uma equipe que está pagando a conta, ela é parcelada, custa caro a maneira pela qual eu entendo que esse campeonato precisa se portar para que você possa ter êxito. Mas como a gente já conhecia alguns, então fica muito fácil de você, de uma forma exemplificando aquilo que eles fazem no jogo, construir realmente um elenco bem comprometido, bem sólido.
Professor, falando sobre essa expectativa, é o primeiro ano do Grêmio na A2, há um sentimento, e o torcedor prudentino, o senhor vai perceber muito, é um tanto quanto desconfiado, porque sofreu muito já, viu muita coisa acontecer. E a primeira ideia, quando o time subiu, se o senhor conversar com o pessoal na rua, é falar assim, bom, a primeira coisa é não cair, vamos ficar na 2, enfim. E na conversa da diretoria, na tua fala, na fala de alguns atletas que já se manifestaram por meio das redes sociais do clube, a gente percebe um discurso que é o oposto. A gente vem para brigar, para querer título, para subir, enfim. Primeira parte vem com os nomes, a gente percebe que são nomes fortes que já vêm com essa ideia. O que mais o senhor coloca aí para o torcedor para falar assim, ó, pode acreditar que a gente está aqui para brigar para subir, por título, não fica pensando lá embaixo não, que a gente está mirando para cima. O discurso, de uma forma geral, nessa competição é muito similar. Todo mundo fala a mesma coisa, né? Me incomodaria muito dizer o oposto disso. É o que é demonstrado, é o que é construído, é as condições que você tem, a expectativa que você tem, aquilo que você assume de verdade para retribuir isso. Então é evidente que um campeonato seguro se faz de etapas. Primeiro é você trazer o público, trazer um sentimento de confiança de que ele é bem representado. Isso eu posso afirmar, ele será bem representado dentro do campo, porque a gente escolhe atletas que têm esse perfil. E aí você joga um campeonato que dá uma segurança para você que você vai seguir forte nela. Aí você tem um outro processo, está entre os 8. E aí eu acho que aí você atinge um limite. Esse limite está muito estabelecido no individual de cada profissional que está exercendo o seu papel. E a gente faz eles entenderem que o limite talvez nunca seja atingido, mas ele é possível sempre ser melhorado, né? Então eu acho que é isso que vai ocorrer. A gente fazer um campeonato bem forte, iniciar bem ele, para que você não traga essa desconfiança, essa pressão que faz parte. É uma sensação gostosa e preocupante ou realizadora se as coisas caminham por esse sentido todo. E aí fazer dentro daquilo que eu acho que a competição precisa ser de verdade. Se impor, fazer o adversário saber contra quem joga, independente do lugar. É uma maneira pela qual eu me porto assim. Não tem você abaixar demais uma situação. Se você tem um time confiável, não faz sentido você jogar em cima, alternar esse processo. É muito mais você ter um padrão de jogo que propicia o adversário se incomodar por aquilo que você faz. Então esse é meu entendimento, essa leitura de tudo, e aí casando com aquilo que eu penso. Então eu exijo esse tipo de comportamento, porque é onde eles querem individualmente chegar. Isso é praxe, isso precisa ser feito. Então não há sacrifício, não há esforço, é simplesmente um hábito que a gente vai tentar construir aqui, que nos leve aonde a gente espera. Todo mundo imagina que todo mundo tem esse desejo, mas a gente precisa saber pagar. O professor, muitos dos profissionais que cobrem os times de Série A2 vêm falando sobre a questão da dificuldade que vai ser no próximo ano. Para você isso é um clichê que já virou ou é realmente uma situação, uma Série A2 difícil? E nisso, o quanto é importante esse período de trabalho aqui que o Grêmio Prudente tem com o senhor, com todo o pessoal da comissão técnica? Eu acho que essa competição ela tem, na verdade, uma atmosfera bem especial, porque ela é formada por jogadores que têm uma pretensão maior, alguns que estão ganhando uma oportunidade de militar nela, alguns que vêm de fora. Eu acho que existe uma variação muito grande nesse processo todo. E você precisa, dentro daquilo que você quer fazer, entender o que você quer fazer, né? Porque tem a cobrança de jogo, tem a cobrança das dificuldades. Existem equipes com orçamentos distintos. Não acho que o orçamento determina, é muito mais o conteúdo, mas às vezes você paga para ter o melhor, para saber se ele consegue se adequar à competição. É um contexto, é uma junção de ações, cara. Você precisa estar muito bem estabelecido nisso e formar, que é o que a gente procurou fazer aqui, nas escolhas que a gente fez, esse perfil de profissionais, tá? Aqui é um clube muito... a gente usa a palavra família, mas em todo lugar isso é construído, e as famílias às vezes têm desavenças, mas a gente tem um carinho, e eu percebo isso, entre as pessoas que aqui encontrei, muito forte.
E isso precisa ser traduzido e passado, porque você sai da zona de conforto, senão fica só discurso. E exercer a sua função, exercer o seu cargo, exercer aqui no qual aquilo a gente foi convocado e foi convidado e contratado para exercer e fazer o melhor possível, porque vem a conta profissional para todo mundo que está aqui. Então tudo isso já é avaliado. Eu acho que isso é um contexto mesmo da competição, mas eu entendo que quando você começa a se apresentar, você começa a gerar o discurso, como você disse, da mídia, da torcida, dos adversários, e começam a te julgar e te avaliar. Então, se te avaliam mal, você precisa ganhar casca para superar. Se te avaliam bem, é uma conta maior que vai chegar para você também vivenciar. Então, eu estou muito convicto em tudo isso. Estou muito convicto, sabedor de tudo que se espera, do que se pode, do que é possível, das dificuldades, e construindo algo sólido, um alicerce bem sólido, para que a gente possa chegar onde a gente, obviamente, todos imaginam ser possível. Obrigado, professor. Isso.